Eu voltei, que agora é pra ficar. Fala aí, galera, vamos lá. Bom, penúltimo tópico da parte de campo elétrico, a gente vai estar avaliando sobre linhas de força. Alguns autores também gostam de chamar de linhas de campo, tá ok? Eu particularmente prefiro, mas a gente vai estar vendo aí no capítulo como linhas de força. O que seriam linhas de força? A gente acabou de verificar que o campo elétrico de uma carga positiva, ele é um campo divergente, ou seja, ele aponta para fora da carga, né? E já na carga geradora negativa, as linhas de campo apontam para dentro. Eu tenho um campo convergente, assim como o campo da gravidade, né? O campo gravitacional da Terra. Pois bem, imagine a seguinte situação, só para a gente entender a representação de linhas de força. Eu tenho aqui dois corpos carregados positivamente, ok? E eles estão bem afastados entre si. Quando eu falo das linhas de campo da minha carga positiva, só que aqui eu tenho uma carga muito grande, né? Tem 4 partículas aqui eu só tenho uma. Então aqui vamos supor, eu tenho uma carga muito grande. Eu vou ter campo elétrico divergente nesse cara e nesse cara. Porém, a diferença vai ser o quê? Que aqui eu devo representar uma quantidade de linhas de campo ou linhas de força maior do que aqui, certo? A gente vai se ligar que as linhas de campo são proporcionais à quantidade de carga. Então, quanto mais carga um corpo tiver, mais linhas de campo ele vai ter, ok? Então, a representação, né, seria essa aqui. O vetorzão apontando para fora sempre, quando a carga é positiva, para dentro quando a carga é negativa. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui esse corpo A, vamos chamar de carga A, maior que a carga B, né? Eu vou tirar aquela ali de cima e a gente vai embora. Beleza. Show de bola. Quanto mais linhas, significa que maior é a minha carga. Beleza? Tranquilão. Então, olha só. O que vai acontecer? Vamos imaginar aqui. Se eu pegar um outro corpo carregado positivamente, com um corpo carregado negativamente. Você sabe que as linhas de campo do positivo são divergentes e da carga negativa elas são convergentes, certo? Então, por que acontece a atração entre os corpos? Justamente porque você vai ter uma linha de campo que sai do positivo encontrando com uma linha de campo que entra no negativo. Sendo assim, essas linhas de campo dão continuidades à forma uma da outra, promovendo uma interação. Tem um vídeo muito legal que eu coloquei para vocês de uma experiência justamente mostrando essa relação, tá? Agora, tá vendo que eu coloquei uma carga positiva lá no corpo positivo e uma carga negativa? Isso vai mostrar pra gente que o módulo da carga do corpo A, do corpo negativo, o módulo da carga negativa é igual ao módulo da carga positiva. Ou seja, eu tenho a mesma quantidade de carga. Se eu tenho a mesma quantidade de carga, o número de linhas que entram no negativo tem que ser igual ao número de linhas que entram no positivo. Lembrando que aqui nós tínhamos uma carga, né? A carga A da esquerda maior que a carga B à direita. Não preciso trabalhar o módulo porque eu estou falando do positivo, né? E aí o número de linhas do cara A era maior que o número de linhas do cara B. Ok? Beleza. Agora vamos supor que eu tenha um positivo e um negativo. Porém, esse negativo está muito mais carregado. O que vai acontecer? Se ele está mais carregado, eu tenho uma maior quantidade de linhas de força. Tudo bem? No negativo. Do que eu tenho no positivo, que só tem uma carguinha menorzinha. Então, em módulo, a gente vai poder dizer aqui, ó, a carga do positivo é menor que o módulo da carga do negativo. Com isso, o número de linhas do positivo tem que ser menor
que é o número de linhas do negativo. Tudo bem? Então, o que aconteceu? O que tiver saindo de linha do positivo, com certeza, entra na carga negativa. Vou trocar aqui e botar a corzinha referente ao nosso campo, que é roxa. Ok? Então, vamos lá, ficar bonito. Então, sai do positivo, entra no negativo. Sai do positivo, entra no negativo. Sai do positivo, entra no negativo. E vamos embora. E assim a gente vai embora, né? Show. Só que o que acontece? As linhas do positivo vão se encerrar e vou ter linhas ainda sobrando no negativo livres, que não conseguiram se conectar àquele corpo positivo. Então, a gente vai encontrar linhas abertas. Isso é um indício para a gente de que o nosso corpo é um corpo carregado. Como assim, Guto? Olha só, veja nessa primeira situação, à direita, né? Quando eu tenho todas as linhas fechadas, eu estou afirmando que as cargas são iguais, e se nós pensarmos nisso aqui como um único corpo, um corpo que tem o mesmo número de partículas positivas que negativas, é um corpo neutro. Tudo bem? Esse cara aqui tem carga elétrica igual a zero. Agora, quando eu tenho linhas abertas, eu estou caracterizando que eu tenho carga elétrica diferente de zero. Tá? E aí, nesse caso, como as linhas abertas são linhas que estão entrando na carga, esse entrando a gente sabe que tem significado linhas convergentes, tá ok? Isso vai caracterizar, então, que se isso aqui fosse um único corpo para a gente, teria que ter carga negativa, portanto, menor que zero. Beleza? Tamo juntão. A gente segue adiante. Beijão para vocês.